Olá, seja bem-vindo à nossa sala de conversa, bem-vindo ao programa Menor Idade, o primeiro programa desse ano de 2024. A todos, nota desejar que o ano seja realmente um ano muito bom para todos nós. Nós receber hoje a nova presidente do Instituto da Criança e do Adolescente, psicóloga Zaida Freitas. Zaida, obrigada pela disponibilidade para não bem falar um bocadinho sobre perspectivas desse ano de 2004, o que tem exatamente que ver com a proteção dos direitos das crianças. A hora que nós estamos a falar de políticas para a proteção dos direitos das crianças, exatamente do que nós estamos a falar? Quando nós falar de políticas de proteção da criança e do adolescente, nós estamos a falar sobretudo de uma abordagem integral de proteção da criança, ou seja, um conjunto de medidas políticas que te procura dar resposta, sobretudo aquilo que é os compromissos nacionais e internacionais relativamente, portanto, aos direitos da criança e dos adolescentes em Cabo Verde. Portanto, a nível nacional, não tem um programa do governo, não é? Onde é que o ICA está a entrar sob a tutela do Ministério de Família e Inclusão Social e no programa de proteção de direitos da criança tem um conjunto de projetos que está a trazer um conjunto de ações e medidas para a proteção de direitos da criança e adolescente, que está a passar por um lado, pela área da governança, e aí não te falar sobretudo de reforço da instituição, não é? Que tem um mandato, o ICA, o Instituto da Criança e do Adolescente, que tem um mandato não só de promover e executar as políticas do governo para a criança e adolescente, mas também defender e proteger seus direitos. E, portanto, essa instituição, portanto, ele tem que ser reforçado para que, efetivamente, ele tenha as melhores capacidades para exercer seu mandato na plenitude. Também, quando não estou a falar de governança e ao nível do reforço institucional, não estou a falar também de melhoria da legislação, de programas que é feito, de um conjunto de medidas que têm sido tomadas para proteger direitos da criança, mas também não te falar de ações específicas da proteção. E quando não te falar na proteção, não te falar sobretudo da criança como prioridade absoluta no âmbito do programa, portanto, emergência infantil, de que é desenvolvido um conjunto de ações para retirar a criança de qualquer situação de risco que ele pode estar submetido. Ora, que não está a falar exatamente nessa questão de reforço institucional, o que é que não está a falar? Portanto, não te falar nesse momento que a instituição, por exemplo, ele tem um novo PCCS que foi aprovado recentemente, portanto, um novo plano de cargos, carreiras e salários, e, portanto, neste momento, portanto, não está numa fase, digamos, de reestruturação ou de remodelação da instituição, na medida em que foram feitas várias promoções, foram feitas reclassificações, portanto, de pessoas que, entretanto, melhorassem a situação académica, por exemplo, e que agora têm que ter um outro enquadramento, e também reclassificações de pessoal e integração de pessoas como técnicos efetivos, portanto, do ICA, que estava numa situação de precariedade laboral. Então, o reforço institucional ele é extremamente importante. É aí que não quero chegar. E é isso mesmo, para poder ter uma instituição capaz, não é, com os recursos humanos, técnicos e obviamente financeiros, para poder exercer esse mandato tão exigente e dar às exigências do país. Exatamente. Então, nesse momento, não tem seis delegações, não é? Mas não tem representação em todas as ilhas. Portanto, nas outras onde é que tem existido delegação, não tem chamadas
unidades representativas e centros de emergência infantil, nesse momento, por exemplo, no âmbito da proteção e do programa de emergência infantil. Portanto, não tem neste momento 3 centros de emergência infantil na cidade da Praia, em São Vicente e também recentemente na Ilha do Sal. A par disso, não tem os centros de acolhimento, que são centros agora de internamento, são centros de proteção e de internamento mais prolongado, porque centro de emergência, portanto, à partida, o ideal é que crianças e adolescentes que foi retirado de uma situação emergencial, que ele está a ficar o menos tempo possível no centro de emergência. E não havendo outras respostas, eles podem ser encaminhados para centros de acolhimento. Também não tem centros de dia e com perspectivas de aumento de mais centros de dia, para que, sobretudo, nas localidades mais problemáticas, onde é que a criança está sujeita... Aliás, a hora que a gente está a falar de centros de emergência, o nome já diz tudo. Exatamente. Centro de emergência. Mas para receber que as crianças no momento, mas infelizmente não tem sido assim. Não, tem crianças que passaram vários anos no centro de emergência. E não saber que a institucionalização ele tem efeitos negativos, não é? Portanto, porque um centro, ele que te substitui família, ele que te substitui pais. Então, a ideia é, a partir do momento que uma criança te dá entrada na centro, logo te começar a ser definido seu projeto de vida, ok? Que pode passar por várias medidas e, obviamente, que as medidas, portanto, é decretado pelo tribunal. Portanto, não te falar ali de curadoria de menores, que tem um papel extremamente importante. Mas, por vezes, aquelas outras medidas nem sempre é possível de ser aplicado naquele tempo desejável. Portanto, que era o tempo mínimo que as crianças deviam passar no centro. Daí que o trabalho em uma família é extremamente importante, porque aquele tempo que aquele menino está no centro, paralelamente, não tem que trabalhar mais as famílias, e se o projeto de vida for o retorno à família biológica, também é preciso dar as condições, as ferramentas, empoderar aquela família, que é para a criança poder voltar para ser família. Na impossibilidade da família biológica, aí já a gente também pensar nas outras alternativas. Falando de centros de emergência, há perspectivas desde o ano de 2024, a abertura de centros de emergência infantil em outro concelho, outra ilha? Exatamente, portanto, há a perspectiva de abertura na Santiago Norte e também em Santo Antão. Portanto, isto já é uma decisão que já está tomada e, portanto, que ao longo desse ano 2024, não também ter pelo menos mais 2 centros foi de analisado emergência. Realmente que foi avaliada a necessidade de ter na Ilha de Santiago 2 centros de emergência infantil. Exato. Pela dimensão da ilha. E Porto Novo, porquê? Em todo o país, porquê Porto Novo? Depois da Ilha do Sal. Porque habitualmente o que é que te acontece? Crianças na situação de perigo e que tem que ser retirado daquela situação, normalmente é enviado para São Vicente. E, portanto, num período em que realmente é um período crítico, em que vou querer, pelo Estado, o mínimo de tempo possível internado. E na primeira linha, o que vou querer é se regressa a ser família biológica, obviamente, se já que tiver, portanto, aquela situação de perigo na família já que existe. Quando vou afastar de ser contexto familiar, quando vou afastar de ser comunidade, vou poder dificultar essa reintegração a ser família. E, portanto, não só pela ocorrência das situações, mas o facto de não querer para a criança estar o mais próximo possível. No fundo, analisando bem o que é que a Presidente está a dizer, ele é uma vítima, vou-te retirar de ser família, ele é vítima, vou-te retirar de convívio daqueles outros familiares. Exatamente. No fundo, é como se a gente ia cometer mais uma violência àquela vítima. Tirar de ser mãe, mandá-lo para um lugar completamente diferente.
poder, de uma certa forma, criar efeitos psicológicos não, piores ainda? Isso eu me falei inicialmente efeitos negativos também da própria institucionalização e que não tem que ter sempre presente. Por isso é que não tem que fazer de tudo para diminuir esse tempo de institucionalização e quando ele está na instituição, que ele está a continuar em contacto com a sua família. Por vezes, mesmo que seja possível continuar em contacto com aquele pai ou eventualmente com aquela mãe, ele tem irmão, ele tem tio, ele tem avó, portanto, ele tem outras referências familiares importantes na sua vida e se ele estiver longe de ser zona de ser comunidade, tem amigos, não é? Colegas de escola, bota pô-lo numa escola diferente, se for ou no jardim diferente, se é um menino que já tem integrado, porque na centro de emergência bota tentar com que se rotina seja semelhante a ser rotina que ele tinha na sua vida familiar e, portanto, por vezes se bem implicar mudança de escola, mudança de jardim, portanto, são mudanças muito grandes. Então, se vou conseguir mantê-lo na sua comunidade e, paralelamente, vou trabalhar mas seus familiares e vou conseguir garantir que ele te regressar a ser família, portanto, em condições de segurança, esse é o ideal, mas nem sempre a gente conseguir o ideal. E é aí que também entrar as outras respostas. Falar com crianças em conflito com a lei. Sem falar de crianças menores, inimputáveis, que te ser retirado de sigília e vou ter um único centro. Felizmente, Orlando porque enfim, também o número de crianças e jovens em conflito com a lei ele é muito menor do que a criança que tem necessidade de outras medidas de proteção e, portanto, que tem necessidade, pode ter necessidade de abertura eventualmente de mais um centro desse natureza, mas a boca tem tanta necessidade de modo de centro de emergência infantil. E aí que tem entrado depois também os centros de dia, como uma resposta, sobretudo, de prevenção, né? Porque quando vou conseguir, e é só está prevista a criação de mais um conjunto de centros no âmbito tanto do programa Funde Mais. Quais seriam que os municípios que assim têm mais necessidade de ter foi identificado um conjunto de municípios junto à periferia avança que assim porque ele está numa fase ainda de mas já está mapeado, já se identificou que era uma necessidade. Exatamente. Aí eu vou fazer os pés do recuo daquilo que foi no início, quando todos os centros foram encerrados e que te dizia que o lugar da criança é na família, mas quando há uma falha da família, tem que ter obrigatoriamente esse respaldo. Tem que ter resposta. O respaldo e respostas do Estado. Sim, e os centros de dia têm essa característica positiva que boca de retirar a criança de ser família. Ou seja, ser dia a dia, ser cotidiano familiar, de manter, ele continuar na ser comunidade, ele continuar a para ser escola. Esse centro de dia é um centro de retaguarda que está a funcionar no período contrário ao período letivo, né? Portanto, tem seja refeição quente, a fazer seja higiene, seja acompanhamento escolar, portanto, isto tem salas de estudo. Depois isto tem outro conjunto de atividades mais no âmbito da cidadania e do ponderamento e da própria proteção da criança. É trabalhado várias questões, nomeadamente questões relacionadas com a proteção da criança relativamente a situações de maus-trato ou abuso e violência sexual, situações de bullying, ou seja, um conjunto de ocorrências que também é trabalhado nesse contexto e, paralelamente, é trabalhado mas seja familiar, ou seja, esse trabalho não é feito apenas com as crianças que tentam frequentar centro de dia, mas também na própria comunidade. Ali tem também as crianças em situação de rua. Sim, sobretudo. Especificamente para as crianças em situação de rua, não tem os chamados centros nos casa, né? Que tem característica um bocadinho diferente desde centro de dia ou desde centro de acolhimento, porque este centro de dia, portanto, o vínculo familiar existe
e digamos que não está em risco. És criança de centro nos casa, já é menino que já está ou na situação de cá está mesmo na rua, ou está naquela situação de permanecer um tempo, seu tempo na rua. Ou seja, aquele vínculo familiar, ele está frágil. Então, é preciso trabalhar esse vínculo. Ele é mais difícil numa situação em que a boca tem tanto contacto, mas seja família, ou porque já está mesmo na rua, ou está a permanecer seu tempo na rua. Então, o foco é trabalhar um projeto de vida no sentido de ser autonomização. E eu vejo, com o agravante, que muitas destas situações, vou-te falar de miúdos que já têm vícios, não é? Vícios de estado na rua, vícios de estado de bebida, de consumo de álcool, inclusive de outras drogas e às vezes também com problemas já graves de comportamento, ou seja, meninos que boca te identificar como estando em conflito com a lei de forma declarada, mas é uma linha ténue. É um passo para estudar. Exato. Então, só para dizer, portanto, que são respostas diferentes, ou seja, de acordo com as situações, tem vindo a ser criado um conjunto de respostas. Mas aqui o que a gente vê realmente realçar é que, a partir de zona, praticamente tem centros que já de existir e que quebrar e que já uma certa fragilidade em relação a crianças que já vivem em situação de vulnerabilidade. Centros de dia que já de existir. Não, tinha de falar de que é outro centro. Centros de dia, eu sabia que eles continuam centro é uma medida que tem estado sempre, a aumentar. E a ideia é basta aumentar paulatinamente. Portanto, tem um conjunto que tem de ser criado esse ano, mas é para continuar 2025 e por aí fora, porque pelo menos 20% do fundo mais está pensado, portanto, para priorizar, portanto, as medidas de proteção e, sobretudo, medidas de proteção na comunidade. Associado a isso, a ideia também é só dar uma atenção especial às famílias de acolhimento. Antigamente já tinha as famílias substitutas. Hoje mas tanto o figurino, digamos, que é o mesmo, porque na linha daquilo, como dizer, portanto, institucionalização, ele não é a situação mais indicada. Na situação realmente de perigo, de risco iminente, ele tem que acontecer, mas não poder colocar uma criança numa família, que te reunir as condições e não tem bem fazer só numa forte campanha nesse sentido para incentivar a sociedade cabo-verdiana, portanto, juntamos-nos nessa luta. É um programa que existe há muito tempo e que não crê bem. E já foi falado várias vezes, mas é tipo que a gente fala numa altura, depois cai no esquecimento. Exatamente. E a ideia é porque ele tem um item lá, não está lembrado de ter trabalhado muito sobre isso, lá tem um item que toda gente, a maioria de pessoas que pode falar a ele, tem uma parte que dá um passo para frente, mas quando está chegar lá, que tem nada a ver com financeiro, que tem nada a ver com as coisas, que é são sentimento. São os desafios, sentimento. Também. Pessoas estão a dizer, não, me tive que ficar com essa criança durante vários anos. Depois me digo, ele está bem. Ele quer levar para a adoção. Mas tem que pensar no bem precioso, como trazê-lo, numa parte importantíssima. Aquela parte afetiva te doete o gente. Aquele momento que você ganha tudo, aquele amor, aquele carinho para aquela criança, chega um momento que ele te corta. É preciso entender, é um bocadinho moda nos filhos, né? As que te pertencem a nós, as que pertencem ao mundo. Então, não te investir na eles, para ganhar asa, que é para voar. Que é para se ficar presa a nós é porque há alguma coisa que funciona direito, é porque não falhar, por mais que nos custe. Então, é um bocadinho nisso que tem que pensar, num momento trabalhar, crucial. Sobretudo, e por isso é que enquanto psicóloga também. Exatamente, está prevista a formação das famílias. Exatamente. Para poder perceber que isto é um tempo. Isto é um tempo e aquele tempo ele é crucial para aquele menino. Então, é assim como tem com ele. Durante aquele tempo, fazer um bem, porque a presença de família ele é importante ao longo da nossa vida, mas ao longo das várias fases ele tem um peso diferente. Então,
tem momentos em que é crucial a presença de uma família de acolhimento, porque a família que tem que ser família biológica, não é? Seria o ideal, mas quando não há condições, então não querer bem fazer uma forte campanha, e aí não te contar também que esse programa e com a televisão, daquilo no que não poder sentido fazer, de com certeza. incentivar, sensibilizar, porque ele é extremamente importante. Agora, obviamente que ele é um grande desafio, não tem que estar preparado para isso, porque quando não está, em modo nos filhos também, quando não te recebes, mas não tive um papel importante no início da vida, mas às vezes já não te trazes, já com um conjunto de vivências e de mágoas que te ouves, enfim, aquele processo de educação e dos cuidados e de acolhimento não é fácil, mas nota pela mesma generosidade das pessoas, porque é extremamente importante. Senhor Presidente, não te fazer ali nesse ponto um curto intervalo, não te voltar de que nada, para o pouco está lá na casa, acabou de sair do lugar. Até já. Dar esmolas a crianças e adolescentes é mantê-los na rua. É roubar-lhes a infância. E alimentar vícios. Não dê esmolas, dê oportunidades. Olá, já nota na segunda parte do nosso programa Menor Idade. Só para lembrar que nota receber presidente do ICA, é nova presidente do Instituto da Criança e do Adolescente, Zaida Freitas, que foi durante muitos anos, é quadro do ICA, é a pessoa que já tem um historial de trabalhar nesse instituto. Na finalzinho, não falar de questão de famílias substitutas ou famílias de acolhimento, ou as famílias de acolhimento. Só para fechar esse item ali, é fundamental esse reforço devido ao número de crianças em situação de vulnerabilidade que não tem hoje? Extremamente importante, porque desafios é teu, né? Por razões várias, transformações sociais, também de uma pandemia que já sequelas que ainda tem entre nós e que às vezes nunca te dá muita importância, e na qualquer situação de vulnerabilidade, qualquer situação de crise, qualquer situação menos favorável, crianças e adolescentes é que te sofrem um impacto maior. Então é importante no pôr em pleno funcionamento todas as medidas, né, que podem ajudar-nos realmente a contribuir para retirar da situação de pobreza, situação de vulnerabilidade, situação de risco, situação de maus tratos, de violência que este poder está de inserir e dar as ferramentas e as condições básicas para um desenvolvimento harmonioso. E aí a família de acolhimento é extremamente importante, nessas família biológica, mas é um modelo poder servir nas várias situações. Obviamente que famílias têm que ser selecionadas, né? Têm que ser formadas, não é, enfim, qualquer pessoa que pode assumir uma responsabilidade desse, e portanto há todo um acompanhamento que tem que ser feito. Também existem outras medidas que às vezes, enfim, não tem alguma dificuldade, se calhar, não sei se por razões culturais, de falar muito na adoção. Também ela é uma medida extremamente importante, aliás, quer a adoção nacional, quer a adoção internacional. Eu estava a dizer, Sra. Presidente, a adoção é um programa só. De livrar sempre falar da adoção, porque a hora que vou te espiar
tudo que os itens de adoção, ora que botar ler tudo que os requisitos para adoção nacional e internacional e que as exigências é de dar um só programa, por isso não te excluí de falar, depois não te volta ali para falar exclusivamente sobre a adoção, porque pessoas precisam perceber essa questão de adoção. Tem dois temas, itens que eu não estava gostando de falar nessa segunda parte, que tem que ver exatamente com a questão da pensão de alimentos. Ao contrário, pessoas estão a pensar, não é abuso sexual um dos direitos mais violentos das crianças em Cabo Verde. Não. É o mais chocante. Sim, é o mais chocante. O que mais sim, tem sequelas. Em termos Mas em questão de pensão de alimentos, ainda que o número é grande, é assustador, ou não tem na primeira linha negligência. Lá está. Negligência. Pensão de alimentos. Só depois que também é abuso sexual. Não, muito mais lá para trás. A zona anda à volta de 5, tal %. Mas mesmo ele é teu. É teu por causa do ato. Do ato e das consequências e tudo o que isso significa, do impacto que ele tem na vida daquela criança, família e da própria sociedade no seu todo. Portanto, ele é teu. Aliás, um caso que seja já é motivo de muita preocupação. Mas às vezes as pessoas estão a achar que aquele é que é o grosso de intervenção do ICA. E olha que a gente diz que não é. Não, é exatamente é negligência, pensão de alimentos, a regulação de poder paternal, questões de problemas de comportamento, situações em que, enfim, pais têm dificuldade na gerir a educação de filhos, sobretudo na fase da adolescência, então tem o pedido de ajuda, lá está, porque está naquela situação de começar a querer entrar em alguns comportamentos de delinquência e para evitar situações piores, não é? De entrar numa situação de conflito com a lei, então muitas vezes não tem situações de meninos, enfim, que o trabalho está a focar mesmo nessa ajuda. Por isso é que também tem outro programa que não queria bem, enfim, investir mais, que tem a ver com programas, portanto, de reforço de competências parentais. Não tinha um programa que era a escola de pais, depois haverá a escola de família, e nesse momento, quer dizer, não está a trabalhar competências parentais, mas não nesse figurino, né, de uma formação mesmo, não só para pais de crianças que estão no centro, mas também de outras famílias que têm necessidade, qualquer que seja necessidade, ou seja, e que é transversal. Então, não queria bem retomar, não é um novo programa, mas melhorar esse que já estava a existir, exatamente com foco na responsabilidade parental. Tem um ponto que a doutora diz ali, assim, que é exatamente aquela regulação do poder paternal. Ele é um outro programa também. Exato. Que tem que ver que alienação parental, já foi tratado ali, não tratado de uma forma... mas enquanto instituição, enquanto quem está a trabalhar diretamente nessa matéria, precisa ter tudo hora na mão, mas infelizmente a Cabo Verde ela não é lei. Pois não, ou seja, tem um conjunto de mecanismos também que podem ser desencadeados. Não é a altura de rever isto e trabalhar junto com os outros parceiros e trabalhar a matéria e acho que tornar realmente já está em mãos e exatamente há movimentos nesse sentido, até da própria sociedade civil, não é? E outros parceiros, no sentido de realmente não começar a encarar a responsabilidade parental de um outro. Exatamente. Porque, enfim, quer dizer, é preciso pessoas entender quando eu te falar de responsabilidade parental, não estou a falar naquela responsabilidade apenas do pai ou da mãe enquanto provedores da criança, não é? Quer dizer, ele está muito para além
ainda que numa primeira linha ele é analisado desse ponto de vista, ou seja, quando eu te falar de dificuldade que não tem na pensão de alimentos, tem a ver com essa irresponsabilidade e dificuldade que alguns pais têm em assumir essa responsabilidade enquanto provedor dos menores. Mas também cuidados a outros níveis, tanto ao nível do afeto, do carinho, da educação, de tudo aquilo que é, portanto, investir na formação e no crescimento. E muitas vezes a sociedade quer perceber isso. Sobretudo a hora que não te falar da questão da alienação parental. Às vezes a hora que vou te falar a pessoas, mas não te sofre isso? Mas isso ele pode ser crime, não crime na Cabo Verde, mas tem mecanismos de dar a volta por cima. Exatamente. Tem casos, por exemplo, de pessoas que passam 1, 2, 3 anos a lutar por uma criança, por aquele poder paternal, mas no meio tempo, há dias me fala, para preparar para o programa, me fala, um pai a tomar uma decisão. É uma pessoa que vou te perguntar, mas porquê vou tomar essa decisão? É tomar uma decisão quase que drástica. Para evitar aquele confronto entre pais, é que te fala praticamente que se filha. Ele afasta dois pais, ele afasta, que tem muito contato com filhos, para evitar aquele confronto. 3 anos no tribunal, naquele confronto. E isto, quer dizer... Enquanto psicóloga, o que é que ele está a criar na cabeça de uma criança? Para já dizer que a grande questão de fundo tem a ver com outros conflitos, não é? Ou seja, é feito ali uma grande baralhada, não é? Que eu saiba, não existe ex-mãe nem ex-pai. Mãe é mãe para sempre, pai é pai para sempre. E muitas vezes o que te acontecer são os conflitos do casal, do ex-casal, que tem dificuldade em lidar com essa situação, questões mal resolvidas, e que também reflete nessa relação mais filhos, portanto, enquanto pais. Portanto, e é preciso trabalhar. E é casos que estás ganhando pessoas. Sim, é casos que estás trabalhando quase todos os dias, não é? Exatamente. Quer dizer, a questão não é diretamente aquele criança, a questão é aquela relação mal resolvida que tem entre aquele pai e aquele mãe. Mesmo que cada um seguisse a vida. Mesmo que cada um seguisse a vida. Por vezes, situação de pais, homens, nesse caso, por exemplo, que está negada aquele pensão de alimento em dinheiro, ele está preferir dar em géneros alimentícios, porque ele está que aquela mãe pode gastar na roupa, aquele na pensão sacola, na outras coisas na e para sair é o que mais a gente vê. E por aí fora, ou seja, e por vezes obviamente que a criança mexe de lá, mas também ele mexe de outras coisas e que é resolvido é com o dinheiro, não é? Portanto, vou-te acabar por ir para o médico. Ir para o médico, tantas outras coisas, quer dizer, material escolar, um menino tem que vestir, tem que calçar, quer dizer, ele tem outras necessidades que não é e só... são casos que aí que te lidar todos os dias. Todos os dias. E que tu vês todos os dias é a mesma coisa. E que te tenta fazer ali a chamada mediação para evitar para aquela situação vá parar na tribunal. Mas aí às vezes é importante uma decisão judicial, porque por vezes quando o pai está, enfim, quando aquela relação está separada, mas está minimamente funcional, está conseguir chegar a algum acordo verbal. Mas quando as coisas começam a correr mal, aquele acordo verbal já que existe mais. Então, é importante estar tudo definido. Ou seja, pessoas que estão separadas, é importante fazer regulação do poder paternal. Poder paternal e pensão de alimentos. Ele tem que ficar definido na lei, mesmo que esteja tudo bem. É isso que estava é um direito da criança. É isso que estava a gostar de... Botei mãe que te dizer assim, doutora, explicasse-nos exatamente. Sem dinheiro para nada. Mas não, aquele dinheiro é um direito que aquele menino tem e se é a mãe que ficar com a criança, ele quer poder privar aquele menino daquele direito lá. Não é? E às vezes por uma questão, enfim...
cultural mais do que orgulho. Cultural, orgulho e muitas outras coisas, porque tem este conflito tudo por trás, este acabar por abdicar daquilo que é direito daquela criança e que pode ser porque botita prejudicá-lo porque botita negar-lhe ser direito. Então, seja em que circunstância for, pais que te junte, é importante regularizar a situação, quer ao nível da regulação do poder paternal, quer ao nível da pensão de mesmo que alimentos. Mesmo que esteja lindamente. Mesmo que esteja lindamente. Ele está a ficar definido na lei para definir regime de visitas. Né? Ele está definido na lei. Depois, sem três, se chegar à conclusão que aquele pai ou aquela mãe pode ir pescar mais vezes ou passar mais fim de semana ou mais tempo de férias, portanto, mas a lei tem que estar clara nesse sentido. E às vezes pessoas que até querem recorrer a isso, e ele é importantíssimo, porque ele deixa coisas claras e é para bem e é para a proteção daquele... É o superior interesse da criança. O superior interesse da criança, sem dúvida, sem dúvida. Até já nota quase nos reta final, que nunca podia sair dali exatamente sem falar desse item ali, tem a questão do abuso e agressão sexual de menores. Tem um plano nacional. Exato. Há o reforço este ano desse plano nacional para a proteção dos menores em relação ao abuso e agressão sexual? Portanto, o plano continua o mesmo, né? Ele vigorará até 2024, mas a ideia é prolongar. Aliás, me estou já que pronto, se calhar não devia ter plano dessa natureza. Sem tempo. Sem tempo, né? Portanto, o tempo, o que ele está delimitou é porque ele está bota a definir metas, bota a definir objetivos para aquele ano. Então, em termos de avaliação e de seguimento do plano, ele é importante pelo seguinte, mas obviamente ao longo do ano te propor as alterações que são necessárias. E então esse ano para já não também lançar a campanha Proteja, né? Também não tem contar que programa para isso, portanto, no âmbito já agora do plano. O programa Proteja é que espécie de programa? Campanha Proteja, e nunca querer falar sobre ele, porque não também lançar. Portanto, ele está num âmbito desse plano de combate ao abuso e violência sexual, porque as ações de sensibilização têm que ser permanentes, né? Não tem que agir, sobretudo, na prevenção. E para não falar de prevenção, a sensibilização junto, portanto, à comunidade no geral, nas escolas, nas instituições, junto às crianças e aos adolescentes, porque não queremos uma forte participação também nesse processo, para poder também estar reforçado na sua competência de proteção, ainda que é bom deixar sempre claro que a obrigatoriedade da proteção cabe aos adultos e não às crianças e aos adolescentes, mas eles têm que estar preparados para já identificar este tipo de situação e preparados também para a denúncia na situação em que isso acontecer. Portanto, a campanha Proteja é sobretudo tanto para sensibilização como uma medida de prevenção a essas situações. E claro, não saber, por mais prevenção que não fazer casos de também acontecer. Quando casos acontecer, a proteção imediata deve ser garantida e, portanto, aqui a justiça é extremamente importante, a atuação da justiça. O aumento de idade para 16 anos, enquanto sendo um crime público, de certa forma, botei mais pessoas de ser indiciado. Porque até 14 anos, botei mais denúncias. Botei mais denúncias por razões várias. Não só do agressor, mas da própria família. Pelo menos há casos que aconteceram recentemente na Fogo, e que a própria família, as mães, neste caso, eles foi indiciado. Ao que a gente espiar a Constituição da República, qualquer sujeito menos de 18 anos é considerado menor. Mas ao que não te vais revisitar a lei já em si, é que é assim na prática. Elevar o crime até os 17, 18 anos seria uma forma também de proteger mais
adolescentes naquela idade lá, assim. Tem... Ou ele é uma discussão, Sim, ele tem sim. discussão, até aberto. Há quem dizer que sim, há quem dizer que não. Cada um te argumenta de sua forma. Mas enquanto ICA, qual é que é exatamente a outra posição? Não tem... É trabalhar isso ou continuar a deixar o modelo estar lá? Não, é trabalhar nesse sentido, até porque não tem um guardião que é a própria Constituição da República e não tem outro guardião que é a própria Convenção dos Direitos da Criança, né? É, portanto, que é instrumento internacional... E que Cabo Verde é questão de ratificar tudo. Ratificar tudo, sim. Portanto, e a Convenção dos Direitos da Criança está a dizer que uma criança é dos 0 aos 18 anos. Aliás, não tem tido recomendação nesse... É isso que pegando isso, que há várias recomendações para Cabo Verde para tentar igualar aquilo que a Constituição da República diz e aquilo que a própria Convenção dos Direitos da Criança. Então, eu acredito que com o tempo o caminho é nesse sentido, mas obviamente que acho que a discussão está aberta, já foi um grande ganho, enfim, ter aumentado o crime público até 16 anos, porque ele está a trazer gente de seu constrangimento, porque quando era um crime semipúblico, portanto, está sempre dependente da queixa da criança e dos familiares, e neste caso, numa situação dessa natureza, qualquer um tem a obrigação de denunciar um crime dessa natureza, independentemente de querer apresentar queixa ou não. Mas estou já que tem um aumento não só por isso, mas também pelas várias ações de sensibilização que têm sido feitas, quer através das instituições públicas do próprio ICA e da própria sociedade civil, não é? Portanto, pessoas cada vez mais batem a perceber que ele é um crime e de gravidade que ele é e de impacto que ele tem na vida das crianças, da família, e impacto que isso tem depois, mais tarde, até na nossa própria sociedade. Exatamente. Então, quando não estou a falar nesse aumento, é preciso entender se é um aumento de casos, se é um aumento de denúncia, não te a vida de fazer isso, já é o momento de analisar a situação e não tentar com clareza e não perceber isso, mas a denúncia é extremamente importante, porque se tiver, enfim, nunca tem acesso a esta situação, nunca te pode tomar medidas protetivas e, portanto, e torna-se tudo muito mais complicado, né? Nós praticamente no fim do nosso programa, nesse novo ano, uma palavrinha rapidamente para as famílias. No início do ano, é desejar sempre um ano de muita saúde, né, para toda família cabo-verdiana, e que não ser cada vez mais protetor de nós criança. Ele é nosso futuro. A nação cabo-verdiana está a depender daquilo que é esse fruto, né, no semear. Em princípio, porque foi um desejo dos pais ou do casal, e, portanto, o investimento em termos de cuidados, de amor, de carinho, de educação e de proteção tem que ser, enfim, no sentido do crescimento harmonioso da criança. Não te deves isso. Nós, enquanto adultos, não temos a obrigação moral, né, legal e ético de proteger nós criança e adolescente. Então, esperar que seja um ano realmente de muito amor, de muito carinho, de muitos cuidados. O desafio é seu, mas não que poder desistir, portanto, não tem mesmo que fazer um esforço de atuação conjunta, unir-nos sinergias, instituições do Estado, sociedade civil, nossos parceiros internacionais, família, e com a forte participação da criança e do adolescente. Eles têm que estar sempre presentes neste processo para não poder cada vez mais melhorar a situação do nosso menino na Cabo Verde.
Muito obrigada, Senhora Presidente do ICA, Zaida Freitas. Votos de um ano bom e que realmente toda a gente te junta a mão nessa questão de proteção das nossas crianças. Bom, que está lá na casa, é sempre um prazer estar ali. Muito espero que essa conversa elucide um bocadinho sobre aquilo que vai ser desafios de proteção de crianças na Cabo Verde nesse ano de 2024. Ficar direito em um ano.